Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, adultos, casais do nosso movimento Emaús de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar aqui com vocês para apresentar-lhes algumas reflexões a respeito da Palavra de Deus do próximo domingo, o 15º domingo do tempo comum, neste ano em que estamos ouvindo o Evangelho de São Mateus. Comecemos com a oração do dia. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. A palavra de Deus deste 15º domingo do tempo comum nos fala da palavra de Deus, da sua força, da sua eficácia, do poder que tem essa palavra de produzir frutos, desde que haja um terreno adequado, desde que o nosso coração, nosso terreno, receba, acolha a palavra e produza os frutos que Deus espera de nós. A primeira leitura é do profeta Isaías 55, 10 a 11. De um tempo em que o povo de Israel estava no exílio, meio que desacorçoado, desesperançado, se perguntando, será que a fé em Javé vale a pena? Será que não é melhor a gente trocar de Deus? O Deus dos babilônios parece ser mais forte, porque afinal é o Deus do povo que nos está vencendo, dominando. O profeta responde com a sua profecia, mas vamos pegar o trechinho de hoje, dizendo que é preciso continuar firme na fé em Javé, porque a palavra de Deus se realiza assim. A palavra de Deus é eficaz. Então, Isaías 55, 10 a 11, diz assim: Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. É uma garantia que Deus nos dá. A sua palavra acontece, a sua palavra produz os efeitos necessários. Aqui é bom dizer que no Antigo Testamento, desde Gênesis 1, a palavra de Deus não é uma palavra vazia como pode ser a nossa palavra, é uma palavra criadora. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus faz. Deus promete, Deus faz. Deus diz e Deus faz. Desde Gênesis capítulo 1, Deus disse a sua palavra, faça-se, e foi feito. A palavra de Deus é uma palavra criadora. A palavra de Deus é misteriosa, não é uma palavra que da qual a gente pode dar conta, entender tudo. Ela tem o seu mistério, porque é uma palavra de Deus. Ela não está na nossa mão, não depende dos nossos critérios, da nossa lógica, das nossas análises. É a palavra de Deus. Ela tem uma força divina. E como diz a leitura de hoje, Deus faz o que diz. E Deus diz o que faz. O profeta se serve de uma comparação, a chuva e a neve, que caem, e ao cair, fecundam a terra, irrigam, enriquecem a terra de elementos químicos necessários para irrigar, fecundar, fazer a semente germinar, crescer e produzir frutos. Assim é a palavra de Deus. Deus fala, a palavra sai de sua boca, a palavra vem ao mundo e, no que depender da palavra, ela produz os seus efeitos. Depois nós vamos, logo em seguida, ouvir o Evangelho, é a parábola do semeador ou da semeadura, para entender que a palavra de Deus produz os seus efeitos sempre,
De certa maneira, a palavra não depende de nós, porque Deus garante que ela produz efeitos, mas pode acontecer que eu, que você, que alguns de nós se fechem à palavra, não deixem a palavra cair, não são terreno bom para que a palavra caia e produza frutos. De qualquer maneira, é bom, mais uma vez, entender o que está escrito na primeira leitura. A palavra produzirá os efeitos que pretendi. No que depende de Deus, a palavra acontece sim. Como diz o refrão do Salmo 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Vamos ao Evangelho. Depois voltamos para a segunda leitura. O Evangelho, como eu disse antes, é o Evangelho da semeadura, ou do semeador, que é essa parábola dividida em 3 partes. A primeira parte é a parábola propriamente dita, a semeadura, os tipos de terrenos. Depois uma parte que é os critérios para entender a parábola. E uma terceira parte que é a explicação da parábola. Então eu vou ler conforme esses 3 tempos aqui. Então o primeiro momento é a parábola como tal, a semeadura, os tipos de terreno. É Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23. Então, diz assim a primeira parte. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então, essa é a primeira parte da parábola, é a parábola propriamente dita. Jesus se serve de uma comparação. O semeador, na verdade, aqui a gente pode lembrar que ele mesmo é o semeador. Ele fala de um semeador que sai a semear. E vejam que o semeador semeia a semente é a palavra. A palavra é o próprio Jesus Cristo. Então Jesus é ao mesmo tempo o semeador e ele mesmo também é a palavra que se fez carne, a palavra que está presente em todo o Antigo Testamento. São Jerônimo dizia, a Escritura é o Cristo. Todas as Escrituras falam da palavra, a própria palavra que é o Cristo, a palavra que se fez carne, a palavra veio habitar entre nós. Então Jesus é o semeador e ele é a palavra. A palavra, a semente, a palavra é muito frágil, é muito simples, porque ela é semeada. E, dependendo do terreno, ela vai produzir frutos. Então aqui nós temos a simplicidade, a fragilidade, a vulnerabilidade da palavra. E o semeador, claro, ele é esperto, ele procura semear em terreno bom. Mas a gratuidade da palavra é tamanha que ela cai em diversos terrenos. Então, todo mundo recebe a palavra. É claro que a palavra é dada e é recebida de maneira especial por terrenos bons, quer dizer, por pessoas que acolhem, que ouvem, que praticam a palavra, mas ela é dada para todo mundo. Também quem não está interessado na palavra, ouve a palavra, porque a palavra de Deus está aí. Ela é encontrada em livros, em documentos, em filmes, em vídeos,
na televisão, em rádios, nos mais diferentes meios de comunicação, nas redes sociais, nas pregações, nas homilias, no ensinamento dos pais e mães, dos catequistas, dos padres. A palavra é dada para todo mundo. Todo mundo recebe a palavra. É a gratuidade da palavra, a vulnerabilidade da palavra. A palavra é um dom, a palavra é uma graça, a palavra é gratuidade. Então, também pessoas que são simbolizadas aqui na beira do caminho recebem a palavra. A palavra cai na beira do caminho. Mas na beira do caminho os pássaros passam e comem essa semente. São pessoas, Jesus vai explicar depois, pessoas frágeis, pessoas superficiais, pessoas muito volúveis, pessoas na sua superficialidade não acolhem a palavra no seu interior. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram. São pessoas que acolhem a palavra, mas são pessoas duras de coração, calculistas, muito lógicas, muito racionais, muito duras, muito geladas, muito inflexíveis, muito rigorosas. Acolhe a palavra, mas a palavra não encontra raiz, não encontra meios de enraizar-se, porque aquela pessoa é orgulhosa, prepotente, ela já sabe das coisas e ela não se deixa possuir pela palavra. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. São pessoas que também ouvem a palavra, mas ouvem a palavra no meio de tantas coisas, tantas mentiras, tantas imoralidades, tantas ideologias, tantas fake news, tantas preocupações, tantos interesses do mundo, que a palavra é mais uma coisa que fica ali no meio. E a palavra fica sufocada. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Então, dependendo da qualidade do terreno, a palavra, aqui a gente pode se lembrar da parábola dos talentos, né? Quem produz 1 mais 1 dá 2, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 10 dá 20. A parábola dos talentos indica essa progressão geométrica da produção dos talentos, aqui no caso a produção da palavra. Agora vamos à segunda parte da parábola, os critérios para entender a parábola, embora eu já tenha dado aqui alguma explicação. Então, Jesus continua a nossa leitura. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. É a segunda parte da parábola, critérios para entender a parábola. O grande critério é fazer parte do grupo dos discípulos, viver essa intimidade com Jesus, porque está dito aqui, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Quem são eles? São aqueles que estão interessados em Jesus, mas interessados, por exemplo, em resultados imediatos, uma religião para conseguir curas, emprego, solução de problemas,
solução de problemas imediatos, enfim, religião interesseira, não uma religião de compromisso, de aliança, de prática, mas uma religião interesseira, uma religião que se serve de Deus, se serve das graças de Deus, dos dons de Deus, mas não está interessada no Deus dos dons, no Deus das graças. Por isso essas pessoas ouvem, mas não escutam no seu interior, veem, mas não enxergam com os olhos da fé. A palavra de Deus não entra no coração, fica sempre por fora, sempre na superfície. Então, nessas pessoas se cumpre a palavra do profeta Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Entendem, mas não entendem. Escutam, mas não entra. Entra por ouvido, sai por outro, como se diz. Então, o critério básico para entender a palavra é viver a palavra. Quanto mais se vive, se pratica a palavra, melhor se entende a riqueza da palavra. E isso acontece com quem? Com os discípulos. A vós que estáis aqui comigo, a vocês, foi dado a compreensão do reino de Deus. Continua a parábola. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Não sei se vocês perceberam que aqui Jesus compara a semente com a própria pessoa. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que. A semente que caiu na beira do caminho é aquele que. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que. Ou seja, a semente, ao cair no terreno, ela se confunde com o próprio terreno. Então, a semente que caiu no terreno pedregoso é a pessoa que ouve a palavra, mas por causa do orgulho, da dureza do coração, a palavra não produz raiz. A semente que caiu à beira do caminho é aquele que não acolhe a palavra entra e sai, o maligno tira logo a palavra de dentro do coração. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que tem um monte de preocupações, a preocupação das riquezas, né? O outro Deus, que não é o Deus da vida, mas o Deus dinheiro, o Deus da morte, e, portanto, a semente morre. A semente que caiu em terra boa é aquele que. A semente se confunde com aquele que, com o próprio terreno. Nesse caso aqui, com o bom terreno que produz a base de 100, de 60 ou 30, dependendo do histórico, da formação, dos carismas, da idade, enfim, de 1000 fatores que entram aqui no jogo para entender as diferentes maneiras de as pessoas serem, diferentes modalidades. Aqui vem as vocações, os ministérios, os serviços, a idade, a formação recebida, a abertura de coração, enfim, só para dizer que nós não somos todos iguaizinhos diante de Deus. A palavra entra e ela respeita o histórico, digamos assim, de cada um de nós. Vamos à segunda leitura. A segunda leitura é a leitura corrida da carta aos Romanos, e ela não, no tempo comum, a segunda leitura quase nunca se encaixa com a primeira leitura e o Evangelho. Vamos lembrar que o Evangelho é a leitura
de Mateus, né? Nesse ano, no tempo comum, estamos lendo Mateus nas passagens mais importantes lidas nos domingos. A primeira leitura é escolhida em consonância com o Evangelho. A segunda leitura é a leitura corrida de uma determinada carta de São Paulo ou outra carta. Então, aqui a leitura corrida de São Paulo aos Romanos não se encaixa imediatamente com a primeira leitura do Evangelho, mas vamos ver que ela tem sim alguma coisa a nos dizer sobre a palavra. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser reservada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, a criação, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Estamos no capítulo 8 da Carta aos Romanos. O capítulo 8 fala da vida no Espírito. A vida no Espírito é deixar-se ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito do Filho, que nos faz ser filhos, filhos adotivos, que nos faz ser filhos no Filho, filhos com o Filho, filhos pela força, pela graça do Espírito do Filho. E sendo filhos no Filho, nós somos filhos de Deus Pai, podemos chamar a Deus de Pai. Agora, essa vida no Espírito não mexe apenas conosco, no nosso interior, mexe com a criação inteira. Até a própria criação fica marcada, fica transfigurada, fica transformada pela nossa vida espiritual. E aqui, então, é uma passagem muito interessante, porque mexe muito com as questões ecológicas do nosso tempo. Vamos lembrar o documento do Papa Francisco sobre a nossa casa comum, Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor, Criador de todas as coisas, é o hino de São Francisco, louvor das criaturas. Então aqui São Paulo está dizendo que a criação, a natureza, as florestas, montanhas, oceanos, rios, animais, plantas, a criação ficou sujeita à vaidade por causa do nosso pecado. Quer dizer, a criação sofre, porque nós destruímos, matamos, depredamos, nós acabamos com a natureza, nós pervertemos a natureza, usamos abusadamente a natureza, destruímos. Por isso a criação está sujeita à vaidade, não por livre vontade, mas por causa de nós, por causa do nosso pecado. Agora, a criação espera ansiosamente ser libertada desse cativeiro do pecado do ser humano, para ela também, conosco, quando nós formos libertados do pecado, ela também ser transfigurada, transformada. Por isso, diz aqui, a criação está gemendo como que em dores de parto. Vem a nossa responsabilidade. Se nós somos pessoas possuídas pela palavra, a palavra deve de tal maneira entrar em nós, nas nossas relações, instituições, estruturas, políticas públicas, políticas ambientais, de maneira que até a natureza, pela libertação de cada um de nós e de todos nós, até a natureza, até a criação será libertada. É um grande sonho, é um grande desafio. O Papa Francisco fala dos sonhos, o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico, o sonho político, o sonho econômico de uma natureza que se torne mesmo a nossa casa comum.
e já agora sejamos nós com a natureza conosco, libertados pela força, pelo poder da palavra e do Espírito que habita em nós. Hoje eu fui um pouquinho longe demais, porque o Evangelho, a parábola é bastante comprida, né, e exige muita explicação. Espero que vocês tenham a paciência de terem chegado até aqui, e vamos terminar então recebendo a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos todos o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você. Deixe-se possuir pela palavra de Deus, que ela te levará a produzir muitos frutos para o próprio Deus, para a glória de Deus. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa dos aqui, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém
ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso